noite. Nós estamos em número reduzido. Semana passada eu não pude estar aqui, eu estava num treinamento muito bom lá em Santa Catarina. E eu tive o privilégio de ser o tradutor do palestrante. Então eu aprendi mais porque eu tive que repetir tudo que ele falava, né? Os outros anotavam e eu repetia tudo que ele falava. E esse final de semana prolongado eu fui pra praia. Foi muito bom. Não teve uma pontinha de sol. Mas eu levei a igreja em excursão porque alguns me falaram que nunca tinha conhecido a praia, o mar. E aí eu planejei a excursão, levei eles. Eles amaram. Entraram na água gelada mesmo. Foi muito bom. É bom fazer excursão assim de igreja, porque eu mesmo estou lá no meio deles, mas eu não sei os nomes de alguns. Eu só, oi irmão, oi irmã, né? Foi muito bom, aprendi bastante, a gente se aproximou mais deles. Mas que bom estar aqui com vocês. Eu estou impressionado de ver a luta que a gente vê nas redes sociais ultimamente entre um partido ou outro. Estou vendo os irmãos se degladiando. Vocês não estão impressionados com isso também? E o impressionante é que os dois lados consideram o outro igual, né? Cada lado considera o outro um demônio fascista e tudo de ruim. Cada lado diz que está com Deus, né? Cada lado está com a democracia e o outro quer acabar com a democracia. E os cristãos se acabando. Eu fiquei impressionado de perceber isso aí. Só Jesus para ter misericórdia. Nosso país está num mato sem cachorro, como dizem. Tá difícil. Tomara que Deus abençoe para cada um tomar uma boa decisão aí. Não ficar com a consciência pesada depois, né? Só Jesus. Tem muita gente falando ultimamente, eu trouxe um tema hoje chamado Jesus histórico. Tem pessoas ignorantes. Ignorante é quando você não sabe de alguma coisa, né? No Brasil a gente fala assim, que ignorante, quer dizer que a pessoa é bruta. Ignorante quer dizer que não sabe de um assunto. Tem pessoas que dizem que Jesus nunca existiu. Isso é um absurdo. É um absurdo. É a mesma coisa daqueles que falam que a Terra é plana. Com tanta prova, tanta coisa ao contrário. Não, a Terra é plana, a Terra é uma pizza. É ignorância pura, né? E muita gente diz que Jesus nunca existiu. Gente, as pessoas podem acreditar que ele não era Deus, que ele não era divino, mas dizer que ele não existiu é ir contra fatos históricos. Então eu trouxe isso hoje, tem bastante texto, tá? Mas eu trouxe alguns textos de uma matéria que a gente chama de o Jesus histórico. O Jesus histórico quer dizer, houve uma pessoa chamada Jesus, que passaram a seguir e tudo mais. Alguns não acreditam que ele fez milagres, que ele ressuscitou, que ele era divino, mas negar a pessoa, o Jesus Cristo, que nasceu naquele período, aí é ir longe demais. É a mesma coisa que falar que o Silvio Santos não existe. Entendeu? Não tem como. Se o Silvio Santos morrer e daqui 20 anos alguém falar, não, ele não existe. Imagina quantas evidências, quantas provas que tem escritos por aí, o baú e tudo mais. É ridículo dizer que Jesus não existiu. Não acreditar nele é uma coisa, como divino. Só que aí a gente tem um problema. Se ele existiu, houve essa pessoa, e ele afirmava ser Deus, e ele não era, então ele era louco. Mas se ele existiu, e ele fez o que fez, e os ensinos dele, e se houve seguidores que morreram, deram a vida por ele, então tem alguma coisa muito forte aí, não é? Você morreria por um louco? Você morreria, não, eu vou morrer por ele. Você daria... Muitas pessoas dizem que se ele existiu, ele não ressuscitou, porque aí é um milagre ressuscitar no terceiro dia e tal, né? Não acreditam em milagres. Aí eles dizem que os discípulos inventaram a história da ressurreição para poder encaixar, bater com a Bíblia, as profecias do Velho Testamento, diziam que ele ia ressuscitar. Então dizem que os discípulos roubaram o corpo dele e inventaram que ele ressuscitou. Gente, mas eles morreram, eles foram torturados por isso. Você morreria por uma mentira, Josi? Você poderia combinar com alguém, então vamos mentir. Vamos levar essa mentira, vamos ver o que vai dar. Mas na hora de colocar você numa máquina e te esticar e você ouvir seus ossos quebrando, as juntas, você ia manter a mentira? Não, é verdade, ele ressuscitou. Jamais alguém morreria por uma mentira. Então, eu quero ver hoje com vocês alguns textos de fora da Bíblia, de pessoas que viveram
mais ou menos na época, ou pouco depois, que mostram que houve uma pessoa chamada Jesus e que houve seguidores e que ele morreu no governo de Pilatos e tudo mais. São fontes históricas, tá bom? Isso aí vai ser melhor para você poder ver. Pastor, daí Lucas, Marcos, Mateus, Lucas e João, Aham, os evangelhos, os 4 evangelhos. eles foram escritos todos na mesma época? Não, Marcos, por exemplo, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Diz que ele foi escrito uns 30 anos depois de Cristo. Justamente porque eles viram que a tradição oral, a gente chama de tradição oral, que eles iam passando. Os apóstolos estavam envelhecendo, iam morrer, e eles viram a necessidade de passar por escrito para deixar para as próximas gerações. Aí teve de Marcos, foi o primeiro, aí depois veio de Mateus e Lucas, e por último de João. O de João deve ter sido escrito lá para o ano 80, por aí. Tá? Não foi logo depois. Mas você vê que alguns textos são tão iguais. Tem texto que você pega Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama os 3 de evangelhos sinóticos. É o nome que a gente dá para Mateus, Marcos e Lucas. João não. Porque tem textos, eles são tão iguais que é impressionante. Então a gente diz que provavelmente eles beberam não, eles copiaram, passaram para o papel a tradição oral. Era algum cântico, alguma coisa que eles falavam cantado, alguma coisa assim, para não esquecer, porque é idênticos a alguns textos. Tá? Mais uma pergunta, porque quem que morou em Patmos? João, o apóstolo João. Porque era isso, não era? Que cada um morou num lugar diferente e escreveu... Não, no caso, quando ele estava em Patmos, ele estava preso. Ele foi colocado lá numa prisão de máxima segurança, era a ilha de Patmos, vamos dizer assim, por causa do evangelho. Mas eles se esparramaram por regiões diferentes para esparramar o evangelho. Paulo foi para um lugar, Pedro foi para outro, João foi para outro, e eles foram se esparramando e conseguiram levar o evangelho. Todos eles foram mortos assassinados, menos um. Só o João morreu de velhice, só ele. Todos morreram assassinados e ninguém falou, não, gente, é brincadeira, é uma mentira, a gente inventou jamais. Tá? Um morreu flechado, outro morreu arrastado nas estradas por uma carruagem, outro morreu decapitado, foi Paulo. Tiago também foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E por aí vai. Entre tantos outros. Tá? Olha isso daqui, ó. Fontes judaicas primeiro. Esse Flávio Josefo, ele viveu mais ou menos no tempo de Cristo. Ele morreu no ano 98. Ele era um judeu e ele escrevia para os romanos. E um trecho da obra dele, chamada Antiguidades Judaicas, menciona Jesus. Ele escreveu isso mais ou menos no ano 93. Tá? Olha como ele fala, ele não aceitou Jesus como Salvador, ele era judeu, mas ele fala, ó, talvez ele fosse o Messias. Mas alguns acreditam que ele talvez aceitou, mas ele não teve coragem de falar, porque ele estava escrevendo para os romanos, e talvez eles iam descartar todo o escrito dele, talvez. Tá? Então fica um mistério. Então ele fala assim, ele está contando a história e fala, por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, que praticou boas obras, e cujas virtudes eram reconhecidas. Muitos judeus e pessoas de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou a ser crucificado e morto. Veja, ele está contando um fato histórico. Eu li esse livro, eu tenho esse livro, Antiguidades Judaicas. Ele está contando a história dos judeus desde o começo. Aí vem até a época dele, aí ele menciona Jesus. Aí ele fala, Pilatos o condenou a ser crucificado e morto. Porém, aqueles que se tornaram seus discípulos pregaram sua doutrina. Eles afirmam que Jesus apareceu a eles 3 dias após a sua crucificação e que está vivo. E aqui eu sublinhei que eu achei interessante. Talvez ele fosse o Messias, previsto pelos maravilhosos prognósticos dos profetas. Então, se ele aceitou ou não, o que a gente quer estudar aqui é isso aqui, ó, o Jesus histórico. Então, pela tinta dele, a gente vê que ele afirma que houve um homem chamado Jesus, morto por Pôncio Pilatos, que tinha seguidores que dizem que ele ressuscitou e que está vivo. É um Jesus histórico. Quantos anos depois que os romanos criaram a Igreja Católica? Tem esse relato? A gente diz que a Igreja Apostólica, a gente chama de Igreja Católica Apostólica, ela se tornou romana na conversão do imperador Constantino. Ele se converteu
no ano 300, deixa eu ver, ele fez aquela carta do sábado e domingo no ano 321, ele tinha se convertido antes, alguns anos, acho que no ano 311. Ele perseguia os cristãos, aí ele teve um sonho, que se ele usasse a cruz no escudo dos soldados, ele ia ganhar uma luta, uma guerra. E aí ele falou, a partir de agora eu sou cristão. Então agora ele não perseguia mais a igreja cristã, agora tinha que ser cristão, senão ele mandava matar, né? Então aí a igreja era só católica e apostólica. Nós queremos ser católicos apostólicos, que é voltar a ser o que a igreja era nos primeiros séculos, mas não mais romanos, que aí a igreja desviou o caminho. Então foi 300 anos mais ou menos depois de Cristo. Tá? O que vocês acham disso? Interessante, não é? Um escritor não cristão falando de Jesus de maneira histórica, com Hzão maiúsculo. Outra fonte judaica de judeus que não aceitaram Jesus é o Talmud. O Talmud terminou de ser escrito, mais ou menos, a gente arredonda, né, no ano 200 depois de Cristo. Olha que interessante, no Talmud babilônico, no Sanhedrin, fala assim, ó, na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu, aí tem uma falha no texto deles, original, mas é o Yeshu, é o Jesus. Eles penduraram Yeshu, do jeito que fala. Ele ia ser apedrejado por prática de magia, na visão dos judeus, e por enganar Israel e fazê-lo se desviar. E eles o penduraram na véspera da Páscoa. Olha que interessante. Os judeus, isso aqui mostra que eles continuaram usando a mesma acusação que a Bíblia diz que eles faziam. Na Bíblia diz que eles acusavam Jesus de expulsar os demônios por Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Ou seja, você está fazendo magia negra. A mesma acusação 200 anos depois é o que eles ainda estavam mantendo, que foi passando, né? Então eu coloquei aqui, ó, esses relatos da crucificação estão de pleno acordo com os evangelhos. Se você for ver Lucas 22:1, João 19:31, estava falando disso mesmo. E aqui esses versos mostram que os judeus acusavam Jesus de praticar magia. Aí Jesus dá uma dura neles, né? A gente vê no texto. Fala, eu expulso por Beelzebu, se eu expulso por Beelzebu, seus filhos expulsam por quem então? Aí ele até fala aquela famosa frase, por acaso Satanás está dividido? Lembra desse texto? Satanás expulsa demônios, ele falou. Se Satanás está dividido, ele não está lutando para ganhar. Então, a gente vê num texto não cristão, acusando Jesus de prática de magia, que eles estão simplesmente confirmando as escrituras, a Bíblia. Ficou claro isso? Só colocou no roteiro. Oi? Ele só escreve no modo deles, né? O que eles achavam. E aqui diz que eles achavam isso. Em Marcos, depois vamos ver essa passagem. Diga, Raquel. Tem parte da Bíblia que está falando essa de prática de magia? Vamos ver então? Marcos 3:22 é uma das passagens. Então você vê que os judeus que viveram com Jesus continuaram passando essa ideia para frente, até que registraram aqui. Era o que a gente chama de um fake news hoje, né? Que Jesus estava fazendo prática de magia negra para expulsar os demônios. Eles mantiveram a ideia. Marcos capítulo 3, versículo 22. Estamos estudando hoje o Jesus histórico, que houve esse homem real na história. Marcos 3, 22, na minha tradução, diz assim, ó, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, que é um espírito do mal, né? E diziam também, é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. E aí Jesus falou, como é que Satanás pode expelir a Satanás, não é? Mateus, um livro atrás agora, Mateus 9:34. A gente vê que essa era uma prática corrente deles, fazer essa acusação. É igual um que tiver contra a democracia, falar que o outro quer acabar com a democracia. Os fake news. Se a gente fala daquele que a gente está cheio, né? Fala do que está cheio. É o que eles estavam cheios mesmo. Pastor, as acusações que foram feitas para... Assim, Que os judeus fizeram. de Jesus, uma delas é essa aqui. E quais foram as outras acusações que Eles falaram que ele queria destruir o templo, porque ele usou uma parábola, né? Ele falou do corpo dele. Apontaram o templo e falaram, Senhor, olha que templo lindo, que pedras enormes.
pastor Rodrigo Silva mostra, num dos vídeos, ele mostra o tamanho das pedras mesmo do templo que foi derrubado. Aí Jesus fala, vocês estão vendo esse templo? Derrubem esse templo e em 3 dias eu levanto ele. Falando dele. Aí eles falaram, como assim? Levou 40 anos para ser erguido esse templo? Como é que você fala que ergue ele em 3 dias? Que o povo... E aí usaram isso como acusação também. Que ele ia destruir o templo, que ele estava contra a lei de Moisés, que ele queria ser o rei no lugar do César. Coisas absurdas. Tá? Mateus 9:34. Eles tinham que achar acusação, eles acharam tudo que fosse possível. Uhum. E aqui, ó. Mas os fariseus, os judeus, né, murmuravam, pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Uma magia, né? E o 12:24, ainda em Mateus 12:24. Diz assim, ó. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Então, essa ideia de que ele ia ser apedrejado por prática de magia e por enganar Israel, era recorrente já dos judeus. Eles continuaram. Porque esse livro é uma fonte judaica, tá? O Talmud. Então, essa é mais uma fonte extra-bíblica judaica. Agora, uma fonte pagã. Pagão quer dizer não judeu e nem cristão, né? Não queria saber de Deus, do nosso Deus. Aqui está o Plínio, uma dessas fontes. Ele foi procônsul da Bitínia, na Ásia Menor, e aqui é uma carta dele para o imperador Trajano, no ano 111. Olha, está registrado, está em museu isso, gente. Olha como que ele falou. Ele está escrevendo para o imperador, tá? Ele era um líder, um governador. Ele pegou uns cristãos e falou, o que eu faço com esse povo agora? E mandou a carta para o imperador. Imperador, eu tenho uns cristãos aqui, o que eu faço com eles? Aí ele fala assim, elogiando o imperador, né? É uma regra, Senhor, que eu observo invariavelmente dirigir-me ao Senhor em todas as minhas dúvidas. Tava bom menino, né? Estava seguindo as regras. Pois quem é mais capaz de guiar a minha incerteza ou informar a minha ignorância? Ele queria ser promovido, né? Jamais tendo estado presente em quaisquer julgamentos de cristãos, quer dizer, eu nunca estive no julgamento de cristão, desconheço o método e os limites a serem observados, quer em examiná-los ou puni-los, quer alguma diferença deva ser feita em vista da idade, ou nenhuma distinção permitida entre o mais jovem e o adulto. Em todos esses pontos, me encontro em considerável perplexidade. Eu devo considerar a idade deles diferente? O sexo? Eu não sei como fazer com eles. E a gente vai continuar só um pouquinho, segura aí. Só para a gente concluir essa daqui, ó. Aí ele fala assim, ó. Nesse ínterim, o método que eu observei, ele está falando para o imperador, com relação aos que me foram denunciados como cristãos, foi este. Eu os interroguei para saber se eram de fato cristãos. Quando confessavam, eu repetia a pergunta 2 vezes, acrescentando a ameaça de serem executados. A ameaça de pena capital. Se perseverava, eu ordenava que fossem executados. Já pensou? E a pessoa falava, eu sou cristão. Você é mesmo? Vou perguntar de novo. E falava. E se perseverava, eu ordenava que fossem executados. Pois qualquer que fosse a natureza de sua crença, eu podia sentir, pelo menos, sem sombra de dúvida, que a insistência deliberada e a obstinação inflexível mereciam castigo. Já pensou? Havia também outros possuídos da mesma paixão, mas por serem cidadãos romanos, eu os enviei para serem julgados em Roma. A gente vai continuar, diga, Ivan. Não. Você não ergueu? Não. Pode perguntar se quiser, tá? Tá bom. Então, tá aqui, ó, a continuação da carta dele termina assim, ó. Outros que foram nomeados pelo informante anônimo, a pessoa não quis dizer o nome, foi o informante anônimo que falou, ó, que eles lá são cristãos. A princípio se confessaram cristãos, mas depois negaram. Tinha gente que ficava com medo e negava, né? É verdade que afirmaram ter participado dessa seita, os cristãos, mas a tinham deixado, alguns há 3 anos, outros há muitos anos e uns poucos há já 25 anos. Você vê? Já tinha cristãos que dizem que já não era mais há 25 anos, quando ele pegou. Tá? Lá para o ano 80 e pouco, 90 e pouco. Todos estes adoraram a vossa estátua e as imagens dos deuses e amaldiçoaram a Cristo. Então, para ele confirmar que a pessoa não era mais cristã, quando ela ficava com medo de morrer, falava, então amaldiçoa Cristo. Aí a pessoa tinha que amaldiçoar Cristo
e adora a estátua do imperador. E adorava a estátua. Não era fácil ser cristão nesse tempo, né? Hoje é bonitinho, né? Hoje está na moda, você usa uma camisa assim, ó, 100% Jesus e tal. Aquele tempo era... E alguns não negavam a fé mesmo assim. Mas o que a gente está vendo aqui? Que eles seguiam Jesus Cristo. Ah, não terminou. Aqui, ó, ainda aparece Cristo aqui, ó. Não terminou. É aqui que termina, ó. Plínio, Epístola 97, que ele mandou para o imperador. Aí ele termina dizendo assim, ó. Está falando dos cristãos, né? Eles têm como hábito reunir-se em um dia fixo antes do nascer do sol. Que dia seria esse? Sexta. Será que era sexta? Qual que era o dia que os cristãos guardavam? Sábado. Era o sábado. Não, mas não era antes do nascer? Antes do nascer, de manhãzinha. Não está falando do pôr, está falando antes do... Tá, De manhãzinha eles se reuniam. Não era na sexta, era no sábado, tá? Mas não fala aqui. Eles têm como hábito reunir-se em um dia fixo antes do nascer do sol e dirigir palavras a Cristo, como se este fosse um Deus. Você vê que interessante? O Cristo existiu para eles, mas ele fala, mas eles adoram ele como se ele fosse um Deus. Eles mesmos fazem um juramento de não cometer qualquer crime. Você vê, eles estavam sendo mortos mesmo que eles faziam o juramento de não cometer crime. Ele reconhece isso, mas por causa da religião. Ó, eles fazem um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo ou saque ou adultério, e nem quebrar a sua palavra, e nem negar um depósito quando exigido. Após fazerem isto, despedem-se e se encontram novamente para a refeição. A gente vê na Bíblia Paulo falando que eles faziam refeição todo dia juntos, tá? Isso aqui, gente, é uma fonte histórica do começo da igreja cristã. Eles adoravam Cristo, se reuniam uma vez por semana, tá? Então dizer que Jesus nunca existiu, a minha esposa disse, tem uma amiga que falou assim, Jesus nunca existiu, quem adora ele é bobo, que não sabe. A gente pensa, nossa, ela que está desinformadíssima. Deve ter ouvido notícias de WhatsApp aí. Outra fonte pagã, Cornélio Tácito. Tá? A gente falou do Plínio. Esse foi outro governador, perto dele, ó, 112, numa outra região. Famoso historiador romano e genro de Júlio Agrícola, governador da Grã-Bretanha na época. Olha o que ele fala nos anais, naquela página lá. Ele fala, falando do cristianismo, o fundador da seita, eles chamavam seita porque, como a gente falou, era minoria, era pequeno, não era maioria, era novidade para eles. O fundador da seita foi Crestus. Foi assim que ele conseguiu dizer o nome de Cristo, Crestus. Foi Crestus executado no tempo de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Esta superstição perniciosa, o cristianismo, controlada por certo tempo, brotou novamente, não apenas em toda a Judéia, mas também em toda a cidade de Roma. Você vê? Então ele fala que ela foi controlada por certo tempo como? Pela espada, pela perseguição, pela prisão. Então ele diz que conseguiu dar uma abafada, mas ela aflorou de novo. Tá? Não só na Judéia, mas em toda a cidade de Roma. Tá? Isso no ano 112, mais ou menos. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Mais outra fonte aqui agora secular, tá? Não é nem romano, não é nem judeu, outras fontes seculares. Esse daqui foi um sírio que ele escreveu para o filho dele no ano 73, sobre a busca pela sabedoria. Olha que interessante. No ano 73, Mara Bar Serapion, ele diz assim, ó, para o filho, que vantagem tem os judeus executando o seu sábio rei, falando de Jesus, do jeito dele. O rei sábio não morreu, ele vive nos ensinos que deu. Tudo bem, está falando de alguém que não era cristão, que não conhecia, mas ele conhecia a história de Jesus, né? O fato. Ele fala, eles não foram sábios executando o próprio rei deles. Aí ele falando poeticamente para o filho bonito, mas ele não morreu, ele está vivo nos ensinos que deu. Quer dizer, ele não era um cristão, mas ele está atestando para a gente do quê? Que Jesus existiu, tá bom? Isso no ano 73. Ó, embora não mencione a Jesus pelo nome, ele fala o rei dos judeus, né? A referência a Jesus como pessoa histórica é muito clara. Isso no ano 73.
Pastor, muitos intelectuais defendem que Jesus foi um filósofo. Né? Sim, ele existiu, mas para eles não como o Filho de Deus, um filósofo, um Gandhi da vida, né? Gandhi, Um líder social também. um justiceiro social aí, o Martin Luther King e outros aí, né? O Mandela, Nelson Mandela, um cara heróico aí, falou bonito. Mas ele foi muito mais. Olha aqui, eu coloquei aqui nessa tela 3, tá? Tertuliano foi um jurista e um teólogo. Aqui não está o ano dele, mas eu acho que ele foi lá do ano 200 e pouco, Tertuliano, 250. Foi jurista e teólogo, ele escreveu uma apologia contra as perseguições aos cristãos. E nela ele menciona uma correspondência entre Tibério e Pôncio Pilatos sobre Jesus, que nós não temos. Na época dele tinha, e ele menciona essa correspondência entre Pôncio Pilatos falando com Tibério sobre Jesus. Suetônio, viveu no ano 120, um historiador, cronista da Casa Imperial. Ele escreveu o seguinte, ó: desde que os judeus estavam promovendo distúrbios constantes por instigação de Crestos, na pronúncia do jeito que ele escreveu, o I e o E parecido, Crestos, tá bom? Por instigação de Crestos, ele, o imperador Cláudio, os expulsou de Roma. E ele está falando de um evento histórico que está na Bíblia também, em Atos 18:2. Ali fala que o imperador Cláudio expulsou os cristãos de Roma. E esse Suetônio, historiador, ele repete isso anos depois, uns 60, 70 anos depois. Tá? Então a gente está tratando de fatos históricos. Esse aqui era um satirista, um comediante da época. A profissão comediante sempre existiu. Tinha os bobos da corte e tinha os que escreviam suas comédias. Né? Esse Luciano de Samosata, ele escreveu no ano 170 depois de Cristo. Olha só quanto tempo depois. Eu acho que eu perdi a primeira linha que estava aqui, no começo do que ele fala. Deixa eu ver se pulou para a próxima. Ah, apareceu aqui. Devia estar na tela anterior. Ah, não, tá certo. É que ele entrou. Ele fala assim, ó: os cristãos, como todos sabem, ele está fazendo piada, tá? Ele era um comediante da época. Os cristãos, como todos sabem, adoram um homem até hoje. O distinto personagem que iniciou seus novos rituais e foi crucificado por causa disso. Vejam bem, ele fala, essas criaturas mal orientadas, os cristãos, começam com a convicção geral de que são imortais para sempre, o que explica o desprezo pela morte e a dedicação voluntária de si mesmos tão comum entre eles. Então veja, ele está zombando dos cristãos. Eles acham que vão ter vida eterna e por isso eles desprezam a morte. Em que momento eles desprezavam a morte? Quando eles estavam dando testemunho sobre a ameaça de morrer, eles falavam, tudo bem, mas eu não nego a minha fé. Então ele está zombando. Então eles acreditavam que tinha vida imortal, então eles acabavam desprezando a morte e se dedicavam a si mesmos, um ao outro, ajudando um ao outro, que acham que vai ter vida eterna. Foi também impresso sobre eles, os cristãos, pelo seu legislador original, quem que é? Jesus, né? Do jeito que ele fala. Que são todos irmãos, a partir do momento em que são convertidos, e negam os reis da Grécia, adoram o sábio crucificado. Isso aqui é uma zombaria, tá? Porque se ele foi crucificado, ele não pode ser sábio. Essa é a ideia dele. O sábio crucificado, tá? Adoram o sábio crucificado e vivem segundo as suas leis. Tudo isso eles aceitam pela fé, com o resultado de desprezarem todos os bens materiais. Aí está nessa obra dele, A Morte do Peregrino. Gente, a gente está falando de pessoas que viveram pouco tempo depois dos eventos e que estão escrevendo a respeito daquilo, até fazendo piada deles. Pra gente parece bem sem graça isso que ele escreveu, né? Mas ele estava fazendo comédia, sátira dos cristãos. Tá? A Morte do Peregrino, Luciano de Samosata. E agora, e vocês? A gente tem evidência suficiente para acreditar em Jesus? A gente pode acreditar na Bíblia, mesmo que não tivessem fatos históricos a respeito dele? Sabe que Jesus dá uma bem-aventurança para nós que não vimos e cremos. Eu quero ver com vocês na Bíblia, em João, último capítulo. João, capítulo, acho que é 20, o último capítulo. Mesmo que não tivesse nenhum
fato histórico. A gente pode acreditar na Bíblia? A gente já estudou aqui um dia sobre as evidências de que a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Nós vimos também várias coisas interessantes de que a gente pode confiar na Bíblia. João capítulo 20, quase no último versículo lá, no antepenúltimo. Versículo... Ah, não, o capítulo 21 é o último, né? É o penúltimo, é o capítulo 20, versículo 27, quando o Tomé só creu, ponto 2, 27 até o 29. Depois de ressuscitado, logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, né? Primeiro na mão. Chega também a mão e põe aqui do meu lado, não sejas incrédulo, mas creia. E respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ele creu quando ele viu e pôs o dedo, né? E aí disse Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Somos nós esses bem-aventurados. A gente não viu faz 2000 anos, é chão, hein? Mas a gente crê, porque a gente crê na palavra, a gente crê nas evidências. E mesmo que a gente não tivesse as evidências, a gente pode crer porque está na palavra. Satanás faz de tudo para a gente duvidar. Veja, quando Satanás percebeu, ao longo dos séculos, que Jesus ia vir como humano, demorou para ele entender talvez a promessa. Quando Deus chegou para Eva e falou assim, ó, da tua semente, Deus estava falando de Jesus lá, da tua semente vai vir alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente estava lá ainda, era um símbolo de Satanás. Mas a serpente vai picar o calcanhar da semente que vai vir de você. Então lá em Eva, Deus já prometeu que Jesus viria. Satanás não entendeu bem. Como assim? Mas ao longo dos séculos, como a Bíblia foi dando mais dicas de que viria Jesus, que ele ia nascer entre nós, Satanás começou a criar um monte de mitos entre os pagãos, imitando isso, para quando viesse a hora o povo já duvidasse. Veja, os gregos inventaram a ideia de Hércules, filho de Zeus, séculos antes de Jesus. Porque quando Satanás começou a entender, ele falou assim, eu não posso deixar o povo acreditar nisso, gente. Que o próprio Jesus vai vir se tornar um deles. E aí ele inventou mitologias assim, para que quando Jesus viesse mesmo, alguém falasse, é o filho de Deus. Alguém falasse, é igual o Hércules, filho de Zeus. Essa história eu já conheço. Depois, mais para frente, depois de Cristo, adaptaram algumas histórias, por exemplo, os vikings criam no Thor, filho de... Como é o nome do pai de Thor mesmo? Odin. Thor, filho de Odin, que era misturado do Odin com alguém da terra e tal. Então, Satanás sempre fez de tudo para a gente não crer na palavra de Deus. Então, antes, ele já estava planejando mitos. E hoje as pessoas estão trazendo isso de volta. Hoje as pessoas estão estudando a história, a mitologia, estão falando assim, olha, Jesus, você acredita em Jesus? Porque é filho de Deus? Aí eles estão trazendo isso de volta. Mas Hércules também era. Thor também era filho de um deus. Aí eles falam, ele ressuscitou? Osíris também morria e ressuscitava todo ano e tal. Então, a ideia é que a gente não creia na Bíblia. Mas a promessa de Deus que Jesus ia vir e se tornar um de nós, as escrituras do Velho Testamento, elas são milenares. O livro de Moisés, os livros de Moisés, eles foram escritos 1500 anos antes de Cristo, antes da mitologia grega. Então, a gente precisa acreditar na palavra de Deus. Você acredita? Quanto acredita? Você escolhe trechos? Não, esse aqui eu acredito. Não, esse não. Quem sou eu para escolher os trechos que dá para acreditar e os que não dá? Ou é tudo, ou é nada. É claro que tem trechos que são bem claros, que estão mostrando que foi uma parábola. Tem trechos que são bem claros mostrando que isso é uma parábola. Mas quando não há essa indicação, ali é história. Hoje há uma tendência dos cristãos a aceitarem a teoria da evolução. Para aceitar a teoria da evolução, então eles têm que transformar os primeiros capítulos da Bíblia em uma anedota, uma parábola. E o Tomás foi lá na reunião dos cristãos evolucionistas, né? Eles têm que tornar os primeiros 11 capítulos da Bíblia numa alegoria. Só que aí veja o problema.
Se os primeiros 11 capítulos da Bíblia são uma alegoria, sem indicação no texto, o que é uma alegoria e o que não é? E quem vai definir o que é e o que não é? Então a Bíblia ou ela é a palavra de Deus confiável ou ela não é. E aí a gente precisa crer na Bíblia como palavra de Deus. Jesus fala assim, ó, bem-aventurados os que não viram, não me viram e creram. Somos nós. E a gente pode acreditar na Bíblia e a gente vai ter sempre evidências de que ela é a palavra de Deus, somente quando a gente crer. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? O Alcorão é uma Bíblia também? Boa pergunta. O Alcorão é uma escritura sagrada para quem crê naquela religião, não é? É uma escritura religiosa que a origem é obscura, porque dizem que o anjo veio lá e mandou... Como que é o nome do homem mesmo? O líder... O Maomé, o Muhammad, escrever lá. Mas não tem fatos históricos, ele não fala de geografia como a Bíblia fala, ele não casa com personagens, com época, com lugar. É só o tal do Alá, que é o mesmo Deus, né, falando que uns vão para o fogo, que outros têm que ir para o mármore quente, e que o Alá é bondoso, mas quem não crê nele vai ter que perder a cabeça, e tal, é só blá, 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 mas não tem Mas não é nada os de livros base. que na época que Jesus estudava, na época que Jesus era judeu, né? Os livros que Jesus estudava na época, quais eram, gente, que a gente já estudou aqui? Quais eram os livros que Jesus tinha todos disponíveis na época dele? Isaías. Todos os livros do Velho Testamento, tá bom? O último livro do Velho Testamento foi Malaquias, ele foi escrito mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Então, 400 anos antes de Cristo, todo o Velho Testamento já estava completo, tá? E o Novo começou a ser escrito uns 30 anos depois que ele morreu. Então a gente fala, é escritura sagrada? Para eles lá, para os muçulmanos, né? Mas não tem nenhuma evidência concreta das coisas que estão lá. Outra coisa, tem o livro dos mortos também egípcio, que os egípcios liam, tem até hoje o livro dos mortos. É sagrado? É, para quem crê naquela coisa lá. Mas é fato? Aí já não tem como provar, não tem nenhuma evidência. No Velho Testamento, os livros foram escritos, assim, a cronologia, tem como saber qual livro foi escrito? Tem mais ou menos pelos dados que eles dão. Ele não está na Bíblia Não. conforme a... Eles não estão em ordem cronológica. Por exemplo, acredita-se que Moisés escreveu Jó antes de ter escrito Gênesis. Então o certo seria Jó ser o primeiro livro, né? Mas ela está colocada por seções, assim, por temas. Então primeiro o Pentateuco, são os 5 de Moisés. Aí depois vem Juízes, tenta ser histórico aí, né? Aí vem Josué, Juízes, o período dos reis. Aí repete o período dos reis em Crônicas. Aí depois vem livros poéticos. Os livros poéticos aí vem Jó. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Então é por tema, tá? Aí depois dos poéticos vem os profetas maiores. São os Isaías, Jeremias, que tem 40, 50 capítulos. Aí depois os profetas menores. Daniel, Joel, todos aqueles livrinhos pequenininhos, difíceis de achar. Então eles separaram por temas, não por ordem cronológica, tá? E os judeus foram guardando. O Novo Testamento está mais ou menos. Tem uma ordem, por exemplo, Apocalipse. Quando o Apocalipse foi? O Novo Testamento tem um pouquinho mais de ordem cronológica, mas ele também está por temas, ó. Primeiro os 4 evangelhos, aí depois Atos, não tem nenhum outro igual a Atos, né? É uma continuação. Aí depois epístolas e o Apocalipse. E nas epístolas também está separado. Epístolas de Paulo primeiro, aí depois qual que vem? Tiago, aí depois vem... Aí vem Pedro e João. Pedro. Tá. E outra pergunta. Pode perguntar, hoje eu deixei um pouco mais de tempo para isso. Na hora de unir e ver, ó, esse foi inspirado por Deus, esse não foi. Porque já que foram vários escritores e épocas diferentes, quem que disse, ó, esses livros são e esses não são? Porque tem os livros... É uma boa pergunta. Posso essa. emendar uma pergunta Boa pergunta. com a dela aqui? Porque, por exemplo, os livros apócrifos não estão na Bíblia. Uma boa pergunta, olha só.
a própria igreja, antes da igreja, né, antes de Jesus não tinha igreja, os próprios cristãos, o povo de Deus, os judeus, eles guardavam os livros proféticos que Deus mandava. Por exemplo, Isaías. Isaías escreveu e eles às vezes brigavam e tal, mas quando Isaías morreu, eles guardavam. Jeremias escreveu e o povo corria atrás dele, perseguia ele, né? Mas depois que ele morreu, sempre assim, eles falavam, oh, o profeta de Deus morreu. Então a igreja ia guardando os livros, até o ano 400, que foi o último ali, o de Malaquias. Do ano 400 até a vinda de Jesus, passou uma brecha enorme sem um profeta verdadeiro de Deus. 400 anos! Pensa bem. E aí começou a surgir gente, 200 anos antes de Cristo, 150, escrevendo o que a gente chama de apócrifos. Nenhum deles coloca assim, então o Senhor me disse. Nenhum deles. Igual Jeremias fala, Isaías fala. Nenhum deles fala que o Senhor mandou escrever. Eles simplesmente escreveram. Por exemplo, o livro de Macabeus, que faz parte dos apócrifos, é muito bom. Só que ele é um livro que tem o mesmo peso desse aqui, ó, do Flávio José. O que o Flávio José está escrevendo? História. Ele está sendo um historiador, narrando um fato. O livro de Macabeus é muito interessante. Mas o autor em nenhum momento fala assim, olha, o Senhor me mandou escrever aqui a história dos Macabeus. Os Macabeus é um grupo de judeu, uma família lá de judeus, um grupo que estava resistindo aos ataques romanos. Tá? É muito interessante, como história, mas não inspirada, assim como esse Flávio José e outros. Tá? E aí a igreja só guardava, o povo guardava isso como história, como curiosidade, mas não fazia parte dos escritos inspirados. Aí vieram os livros do Novo Testamento, eles mantinham esses apócrifos juntos, mas como curiosidade, não fazia parte da Bíblia. E aí quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na igreja, contra a igreja católica, aí alguns anos depois, uns 20 anos depois, não lembro ao certo aqui, aí a igreja católica no concílio de Trento votou colocar os apócrifos juntos da Bíblia. Porque os apócrifos tinham doutrina que combatia o Martinho Lutero. Então os livros apócrifos só fizeram parte oficial da Bíblia católica no concílio de Trento, em 1500 e pouco, e a igreja votou colocar eles. Mas todos eles foram escritos nesse intervalo de 400 anos? Eles foram escritos mais ou menos de 200 anos antes de Cristo até ali perto de Cristo. O livro, se não me engano, Eclesiástico, ou o outro, foi escrito depois de Cristo até, por judeus. E Eclesiástico é apócrifo? É apócrifo. Eclesiastes é bíblico, foi escrito por Salomão. Agora o Eclesiástico, ninguém sabe quem escreveu e está lá no meio, porque acharam bonitinho. Entendeu? Alguém achou bonitinho, fala de Deus, ó, tá aqui, guarda como histórico, isso é importante, mas não fazia parte do cânon sagrado. E eles escreviam assim como Ellen White, esses que foram inspirados? Eles... Sim, se eles foram profetas de Deus de verdade, Deus pôde comunicar para eles a mensagem, e eles escreveram. Se um profeta é inspirado de verdade por Deus e for escrever, tem que estar de acordo com a Bíblia também, mas a gente crê que a Bíblia é o livro. É como se fosse a norma, a Bíblia. Se algum profeta escrever e for de Deus de verdade, ele tem que estar sob a norma. Não é igual à Bíblia, está sob ela. Entendeu? Tipo Constituição. Exato. Tá? Então, o Velho Testamento sempre foi guardado pelos cristãos. Jesus menciona os textos do Velho Testamento. Jesus menciona a ordem que o Velho Testamento era considerado, sabia? Olha só, quando Jesus queria dar um estudo bíblico falando dele mesmo, a Bíblia fala que ele passava por todos os profetas, ele passava por Moisés, pelos profetas e por Salmos. É assim que eles dividiam a Bíblia hebraica. Moisés, os 5 primeiros, os profetas, né, todos os outros, incluía reis e crônicas, e os Salmos. Que veio que interessante? Veja lá em Lucas 24. Depois que Jesus ressuscitou, ele tentou dar um estudo bíblico mostrando que ele iria ressuscitar. Lucas 24. E aqui mostra que ele acreditava em todas as escrituras do Velho Testamento, que ele dá a ordem em que eles guardavam elas. Olha só. Capítulo 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse, depois de ressuscitado, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco.
e importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito aonde? Na lei de Moisés, são os 5 primeiros, nos profetas, aí entra Reis, Crônicas, Isaías, Jeremias, e nos Salmos, que aí é Jó, eles colocavam Daniel também como no meio dos Salmos. Os judeus que não aceitaram Jesus como Salvador, até hoje eles dividem a Bíblia assim. Eles têm os livros de Moisés, tem os profetas, eles consideram Reis e Crônicas como os profetas, e os Salmos, e Daniel está incluído como Salmos para eles também, até hoje. Ou seja, Jesus está mencionando a própria sequência que eles usavam do Velho Testamento. Bom? Interessante, né? Esses são os livros que Jesus tinha no tempo dele. Alguém quer comentar? Quer perguntar alguma coisa? Tem um outro versículo aqui também que fala isso, mas eu não estou achando. Alguém tem mais alguma pergunta? Do que a gente estudou hoje, do Jesus histórico. Aqui, ó, achei a outra passagem, está no versículo 27. 24. Ainda no capítulo 24, versículo 27. Primeiro, ele deu uma dura neles, que eles não estavam acreditando na Bíblia, né? Olha a partir do verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, Velho Testamento, né? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, porque estava escrito. Aí verso 27, ó, e começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, as que eles tinham do Velho Testamento. Tá? Aqui só não mencionou os Salmos. Então é bem interessante isso. Tá bom? Começa no 25, né? Aham. E veja que o Novo Testamento repete vários versículos do Velho Testamento. Todos os livros do Velho Testamento, praticamente, tem algum trecho repetido no Novo. Quando Paulo fala assim, ó, isto aconteceu para que se cumprisse o que está escrito em Jeremias, né? Aí outro fala assim, ó, isto aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito em Ezequiel, em Ezequias, por aí vai, Ezequiel. Mas dos apócrifos, não tem trechos repetidos no Novo Testamento, porque não eram considerados inspirados. O próprio Jesus, ele citava as escrituras. Constantemente. Escrituras. Quando ele era tentado, ele falava, está escrito. Ele falava um versículo do Velho Testamento. Está escrito, ou outro versículo. Ou quando alguém vinha perguntar uma coisa para ele, ele falava assim, ó, o que está escrito? Como você lê? Então era a base da religião, da fé de Jesus, era as escrituras. E a nossa tem que ser também. O velho e o novo. É o todo, né? É o todo. Porque o novo está mostrando o cumprimento do velho. E o velho ajuda a entender o novo. Tá bom, gente? Então hoje a gente falou do Jesus histórico. Houve uma pessoa chamada Jesus Cristo. E a história do mundo mudou a partir dele. Em que ano que a gente está? Por que 2018? Você vê? Houve essa pessoa que mudou a história, tá? E nós estamos aqui aguardando a volta dele. Ele prometeu que ia voltar. E se ele é quem ele disse que é, e eu creio que é, porque tudo fecha e bate, ele vai voltar em breve. E a gente quer estar preparado para a volta dele. Quero terminar com um versículo. E esse homem, Jesus falou. A história dele está sendo pregada. Marcos capítulo 16. Quando a história dele é pregada, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente diz sim, ou a gente diz não, ou a gente fica em cima do muro, que é tomar uma decisão também, não é? Marcos capítulo 16. Eu gosto desse versículo. Que a gente não só pode aprender sobre ele, a gente tem que decidir o que fazer com ele. Né? Quando Pilatos estava perguntando para o povo lá, qual que vocês querem que solte? Solta Barrabás. Aí tem uma hora que Pilatos fala assim, ó, e o que eu faço com ele? O que eu faço com o Jesus chamado Cristo? E essa é uma pergunta para nós. O que é que eu faço com ele depois que eu aprendo sobre ele? Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Jesus deu uma ordem da gente pregar essa mensagem. Eu vou ler do 14 para ficar mais claro ainda, pegar o contexto. Finalmente apareceu Jesus aos 11, depois que ele tinha aparecido para as mulheres lá, quando estavam à mesa, e censurou-lhes, ele repreendeu eles,
Por causa da sua o quê? Incredulidade e dureza de coração. Ele censurou eles, brigou com eles. Porque não deram crédito ao que o tinham visto, aos que o tinham visto já ressuscitado, não acreditaram. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é a mensagem de Jesus. Agora o resultado do evangelho, verso 16. Quem crer no quê? No evangelho, em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, que será condenado, mas já está, porque não tem um Salvador, não modifica a vida, não é? Então o batismo é um sinal público de que a gente diz assim, ó, eu aceito fazer alguma coisa com Jesus, eu aceito Ele como meu Salvador e meu Senhor. E isso é muito importante. Nós vamos ter aqui ainda uma aula do porquê que o batismo de nenezinho não vale. O batismo de nenezinho não vale, porque o nenezinho não decidiu. O batismo é uma confissão pública dizendo assim, ó, eu recebo Jesus, eu quero, eu reconheço que eu sou pecador. Nenê é pecador no sentido de ter cometido pecados? Não, né? Veja que Jesus fala assim, ó, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Eles são inocentes, eles são salvos, os pequenininhos. Os que morrem pequenininho estão salvos, ele não tem culpa, não sabe de nada. Aí, à medida que vai crescendo, tendo uma ideia, aí você aceita. Quer dizer, batismo de neném não tem condições, não vai. A gente vai ter ainda uma aula aqui sobre isso e eu quero dar uma notícia muito legal para vocês, para concluir. A gente está estudando a Bíblia, aprendendo algumas coisas e experimentando aqui, né? A gente teve aqui uma Santa Ceia. Quantos gostaram da Santa Ceia? Amém. Foi lindo, não foi? E a gente vai ter aqui um dia, aqui na casa da Marlene, aqui no quintal, um tanque e nós vamos ter aqui um batismo também. O que vocês acham? Para quem não se decidiu, para quem quiser se decidir, nós vamos ter aqui, olha, me arrepiou isso aqui, gente. Nós vamos ter aqui uma cerimônia de batismo bíblico. E eu quero ter a honra de ser, já que o batismo é um novo nascimento, né? Eu quero ser o parteiro aqui de que você nascer de novo para o reino de Deus. É o momento em que diz que a Bíblia diz que o nosso nome é escrito no céu, no livro dos salvos, o livro da vida. Maravilhoso isso, né? Vai ser uma festa, hein, Marlene? Vai, com certeza. Né? Então, eu creio que alguns vão querer ser batizados e alguns vão estar aqui para assistir a festa. Você vai estar aqui, não vai? Vai ser uma festa muito linda. E no caso que nem minha mãe lá, se ela toma uma decisão, ela não tem mais locomoção, como que a gente procede? Eu penso assim, eu considero assim. O batismo é a porta de salvação para conhecer Jesus quando você tem condições disso, não é? O ladrão na cruz, por exemplo, ele não foi batizado. Ele estava literalmente de mãos atadas, né? E aí Jesus falou assim, ó, hoje eu já te digo, você vai estar comigo lá, né? Jesus não falou que ele ia estar hoje, tá? É uma tradução Eu errada. escutei ontem uma pessoa Se Jesus falasse, falando, hoje você vai estar comigo, Jesus mentiu, porque nem Jesus estou foi. afirmando nessa Pois colocação é, errônea. Jesus, lembram que Jesus no domingo de manhã, lembram que a gente estudou aqui? Domingo de manhã ele ressuscitou, Maria foi parabenizar ele e falou, Maria, não me toque ainda porque eu ainda não subi para o meu Pai. É uma Quer dizer, passagem que é muito o povo não percebe polêmica. isso. Então, quando Jesus falou para o ladrão, não falou, hoje você vai estar comigo. Porque nem Jesus foi só no domingo, Jesus estava morto. Mas Jesus falou para ele assim, ó, hoje eu te digo, você vai estar comigo no paraíso. Mas ele não foi batizado. É que Jesus sabe que se ele pudesse, se ele descesse da cruz, o que ele ia fazer? A primeira coisa? Ele ia ser batizado. Tá? Então, se não há condições, a gente sabe que Jesus considera. Mas se eu tenho condições, eu fico, espera aí, Senhor. É igual aquele marido que fala que ama a mulher, eu vejo isso direto, que ama a mulher, mas não quer casar. Já viram isso? Isso acontece muito. Eu vi até hoje uma mulher, até hoje, ó, em 16 anos de pastor, eu vejo muito, uma mulher que não queria casar, o contrário. O marido fala, pastor, eu quero casar. Não, casar é frescura, ela falava. Mas eu te amo e tal. É a pessoa que não quer casar. Ela fala assim, não, eu te amo, mas esse negócio de casamento não. Por quê? Porque ela não quer assumir um compromisso com o marido. Não quer dividir as finanças, né? E quer estar mais facinho para pular fora na hora que precisar. Então a pessoa que fica adiando, ela está dizendo, Senhor, eu te amo, mas não. Mas não.
E você tinha levantado a mão? Eu. Não? Você? A respeito do ladrão da cruz, eu acho que eu entendo assim que Jesus falou, você estará comigo. Certamente o ladrão ia morrer naquele dia também. Morria salvo. Pois é. Então não precisou ser batizado porque eles tinham aceitado. Mas você sabe que a cruz era um instrumento de tortura bem longo, né? E a pessoa morria dias depois de crucificado. E aí, como era sábado, e veja que interessante, era pecado deixar alguém pendurado na cruz no sábado. A ideia deles, né? Eles acharam. Então, para descer a cruz, o cara tinha que ficar deitado na cruz, no chão, e depois eles iam pôr de novo lá espetado. Aí, para garantir que o cara não ia fugir, eles davam uma marretada em cada fêmur, assim, para quebrar o osso. E aí deixavam o cara lá. E aí o cara ia morrer dias depois com infecção, com dor, com gangrena, com angústia. Tá? Então, provavelmente, nem o ladrão, nem o ex-ladrão morreu naquele dia. Tá? Então é isso, gente. Porque Você ia não falar conta mais também? deles, né? Não fala mais deles dois ali, né? Não. Só depois Jesus ressuscitou, aí é que ele foi para o céu. É que a maioria crê numa alma que não morre nunca. Não, eu digo a respeito dos dois ladrões ali na cruz. Um não aceitou Jesus. Mas não se menciona Depois não fala mais. né? Não. Se ele passou por essa situação de quebrar seus fêmures. Não, a Bíblia diz que quebrou dos dois. Só não quebrou de Jesus por quê, gente? E morreu. Porque ele estava morto. Mas para checar, para garantir, por que ele não quebrou a perna? Porque o Senhor tinha dito que nenhum você. Olha a importância do Velho Testamento. No Velho Testamento tem uma profecia, não lembro se é em Isaías, fala: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, na hora que ele foi quebrado, ele falou: mas já está morto, deixa eu verificar. Então, mas o lugar então que foram os pregos Foi aqui no meio dos ossinhos. Aqui, ó. aqui, né? Não aqui, como Não. dizem. Ô, gente, aquele desenho que fazem da mão de Jesus furada aqui é um erro, viu? Porque é cientificamente comprovado. Se furar aqui na hora do peso, rasga. Então, é aqui no meio dos eu sempre confundo metacarpo e metatarso. Que é o da mão e do pé. Tem um monte de ossinhos aqui, né? Então, provavelmente foi aqui, ó. Passa no meio dos ossinhos ali, mas não quebra. Pastor, como é que é essa dos ossos mesmo? Dos ossos? Na Bíblia fala, quando profetiza, lembra que Jesus profetizou falando dele, o que constava nas Escrituras? Ele mostrou o que falava dele, em Moisés, em profetas e tal. Então tem várias profecias, e uma delas, acho que em Isaías, diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E não foi, senão ele ia levar marretado também, profecia. Outro detalhe também, acho que é bom lembrar que o Rodrigo fala, que é aquela questão da estopa, né? Algumas pessoas acham que foi água, alguma coisa que tinha aquela estopa, né? Pastor Rodrigo. Que é um detalhe que a gente acaba passando. Na verdade, aquela estopa não era água, né? Era vinagre. Era vinagre, mas aquela estopa, assim, ela era usada em banheiros, né? Não era para ajudar ele a aliviar a dor com um pouco de vinagre. Diz que eles limpavam o bumbum nos banheiros com aquela estopa. E passavam vinagre para tirar o cheiro. Foi mais uma humilhação. Não foi para ajudar ele, era para humilhar ele. O pastor Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, traz essas coisas para a gente, tá? Gente, é isso. Hoje a gente teve um estudo um pouco mais técnico, não é? Vocês gostaram? Então, a próxima vez que alguém falar para você: não, Jesus não existiu, ó. Você não sabe o que está falando. Tem muitas evidências históricas, fontes históricas. Vai estudar, tá bom? E mesmo que não houvesse nenhuma, a gente crê nele, porque o Senhor prometeu e as Escrituras são seguras, tá bom? Quero fazer uma oração com vocês. Marlene, tem algum recado especial hoje? Marlene não está aqui? Tá. Tem recado? Eu recebi um carnezinho de pizza. É uma promoção que nós conversamos alguns dias aqui a respeito dos desbravadores, que é um clube tipo escoteiros, né? Então, esse ano eles têm um desafio, eles vão para um evento grande.